Olá, aqui é Isa Minatel, eu sou psicopedagoga, autora do livro Criança Sem Limites. Olha ele aí no TED em Vitória. E também diretora pedagógica da Escola Online de Pais e Mães mundoemcores.com. Vale a pena conhecer. Bom, nós vamos continuar a leitura comentada de alguns trechos do livro A Criança, de Maria Montessori. Eu estou lá na página 129, já na parte 2 do livro, no capítulo que se chama A Educação da Criança. Faz-se necessário encarar uma realidade impressionante. A criança possui uma vida psíquica que passou desapercebida em suas delicadas aparições, e o adulto conseguiu, sem dar-se conta disso, anular-lhe os desígnios. O ambiente do adulto não é um ambiente de vida para a criança, mas, sobretudo, um acúmulo de obstáculos entre os quais ela desenvolve defesas, adaptações deformadas, onde é vítima de sugestões. É a partir dessa realidade exterior que foi estudada a psicologia da criança e avaliadas suas características para servirem de base à educação. Consequentemente, a psicologia infantil deve ser reexaminada radicalmente por tudo que já vimos sob cada resposta surpreendente da criança. Existe um enigma a ser decifrado. E cada uma de suas birras é a impressão exterior de uma causa profunda que não se pode interpretar como choque superficial, defensivo, contra um ambiente inadequado, mas como o expoente de uma característica superior e essencial que procura manifestar-se. Montessori está dizendo que cada birra que a criança faz é um enigma a ser decifrado, que cada inadequação que uma criança faz é algo que a gente ainda precisa entender. É por isso que eu digo convicta, cada vez que alguém me procura em atendimento e diz assim: Isa, do nada a minha criança fez uma birra. Não existe birra do nada. Existe birra que eu ainda não consegui alcançar e entender o motivo, o gatilho, o que foi que disparou a birra. É evidente que todos os episódios que mascaram exteriormente o espírito oculto nos seus esforços individuais de realizar a vida, todas as birras, conflitos, deformações, não podem dar ideia de uma personalidade. São apenas uma soma de características. Entretanto, se o embrião espiritual que é a criança segue um desígnio construtivo em seu desenvolvimento psíquico, é forçoso que exista uma personalidade. Existe um homem oculto, uma criança desconhecida, um ser vivo sequestrado que é necessário libertar. Essa é a primeira missão urgente da educação. E libertar, nesse sentido, é conhecer, é também descobrir o ignorado. O que Montessori está dizendo? Que a educação devia ter por missão descobrir aquela criança nova que está ali dentro daquele corpinho, né? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 anos. Se a gente cria um ambiente adequado, a gente descobre a essência maravilhosa daquela criança que está ali dentro. Se a gente cria um ambiente inadequado, com adultos não conscientes, a gente só vê as defesas daquela criança e não conhece de fato a sua essência. O segredo da criança está apenas oculto pelo ambiente. E é sobre o ambiente que se torna necessário agir para liberar as manifestações infantis. A criança encontra-se num período de criação e expansão, bastando simplesmente abrir-lhe a porta. Assim, preparando-se o ambiente aberto, o ambiente adequado ao momento vital, deve surgir espontaneamente a manifestação psíquica natural e, portanto, a revelação do segredo da criança. Sem este princípio, é evidente que todos os esforços da educação poderão perder-se num labirinto sem saída. Eis a verdadeira nova educação: partir primeiro à descoberta da criança e efetuar sua libertação. Nisto, pode-se dizer, consiste o problema da existência. Primeiro existir, depois deve seguir-se o outro capítulo, tão prolongado quanto a duração da evolução até o estado adulto, que é o problema do auxílio que se deve proporcionar à criança. O ambiente que facilita a expansão do ser em via de desenvolvimento, na medida em que os obstáculos sejam reduzidos
ao mínimo possível. É o ambiente que capta as energias, porque oferece os meios necessários ao desenvolvimento da atividade que delas resulta. Ora, o adulto também faz parte do ambiente e deve adaptar-se às necessidades da criança. Aqui Maria Montessori quebra um paradigma, né? Que muita gente fala que a criança é que tem que se adaptar à realidade do adulto. Ela nem tem condições de fazer isso ainda. Bem como torná-la independente. O adulto deve tornar a criança independente, a fim de não servir-lhe de obstáculo e de não substituí-la nas atividades através das quais se efetua o seu amadurecimento. Não substituir a criança no seu próprio banho, no seu próprio escovar de dentes, no seu próprio vestir-se e despir-se. O nosso método de educação da criança caracteriza-se justamente pela importância central que nele se atribui ao ambiente. Até mesmo a nova imagem do nosso professor tem suscitado interesse e discussão. O mestre passivo que liberta a criança do obstáculo de sua própria atividade, de sua autoridade, a fim de que ela se torne ativa e que, satisfeito quando a vê agir sozinha e progredir, não atribui o mérito a si mesmo. Deve inspirar-se nos sentimentos de São João Batista. Convém que ela cresça e que eu diminua. Maria Montessori está falando do professor. É igualmente conhecido um dos outros princípios característicos do método, o respeito à personalidade infantil, levado a um extremo nunca antes atingido. Esses 3 pontos essenciais foram desenvolvidos em instituições educativas especiais que tiveram a princípio o nome de Casas das Crianças, o qual evoca o conceito de ambiente familiar. As primeiras escolas montessorianas se chamavam Casa dei Bambini, em italiano, na Itália, de onde ela é, e que é Casa das Crianças. Quem acompanhou esse movimento educacional sabe que ele foi e ainda é discutido. O que mais suscitou discussões foi a inversão de atitudes do adulto e da criança. O professor sem cátedra, sem autoridade, quase sem ensinar, e a criança transformada em centro da atividade, aprendendo sozinha, livre na escolha de suas ocupações e dos seus movimentos. Quando não foi considerado utopia, parecia exagero. E eu vivi recentemente, essa semana, com o meu filho estudando em escola montessoriana, e o meu marido perguntou para ele: filho, o que é que a professora te ensinou hoje? Meu filho olhou para mim e falou: mamãe, como é que eu explico para ele que nessa escola a professora não ensina, é a gente que aprende? Como é que eu explico para ele que nessa escola a professora não ensina, é a gente que aprende? E aqui Montessori está compartilhando as críticas, né, e os questionamentos que esse método recebeu quando ela ainda era viva. Em contrapartida, o outro conceito do ambiente material adaptado às proporções do corpo da criança foi recebido com simpatia. Montessori foi a primeira a criar cadeirinhas, mesinhas, estantes à altura das crianças. E hoje a gente usa e nem imagina que tem a ver com Montessori, né? Salas claras e iluminadas, com janelas baixas, cheias de flores, móveis pequenos de todos os tipos, exatamente como a mobília de uma casa moderna. Mesinhas pequenas, poltronazinhas, cortinas graciosas, armários baixos ao alcance das mãos das crianças, que neles colocam os objetos e pegam o que desejam. Tudo isso pareceu um verdadeiro melhoramento de importância prática na vida da criança. E acredito que a maior parte das casas das crianças conserve justamente essa característica exterior como o ponto principal. Até hoje, na verdade, as escolas montessorianas são assim. As origens do nosso método. Em 6 de janeiro de 1906, foi inaugurada a primeira escola para crianças pequenas normais com 3 a 6 anos de idade. Não posso dizer com o meu método, porque este ainda não existia, mas ali em breve nasceria. Naquele dia, porém, havia apenas cerca de 50 criancinhas paupérrimas, de aspecto rude e tímido, muitas delas chorando, quase todas filhas de analfabetos que tinham sido confiadas aos meus cuidados. Comecei minha obra como um camponês que tivesse guardado uma boa semente de trigo e ao qual fosse oferecido um campo de terra fértil onde semeá-la livremente. Mas tal não ocorreu.
Tão logo revolvi os torrões daquela terra, encontrei ouro em vez de trigo. Os torrões ocultavam um tesouro precioso. Montessori está falando da cabeça das crianças, da mente das crianças. Com efeito, minha atuação sobre crianças normais trouxe-me uma série de surpresas. Para quem não sabe, Montessori formou-se em medicina e primeiro atuou com crianças especiais. É por isso que ela usa aqui a expressão crianças normais, que com a tradução para o português pode ter sido, pode ter ficado assim de uma forma que não soa tão bacana para a gente. Os objetos que eu apresentava às crianças não tinham sobre elas o mesmo efeito que sobre as deficientes. A criança normal, atraída pelo objeto, nele fixava toda a sua atenção e continuava a trabalhar sem descanso, numa concentração admirável. E depois de trabalhar, então parecia satisfeita, descansada e feliz. Era descanso que se lia naqueles rostinhos serenos, nos olhos infantis brilhantes de contentamento, depois de cumprido um trabalho espontâneo e não obrigatório. Foi assim que o acaso me fez encontrá-las. Eram crianças choronas, medrosas, tão tímidas que não se conseguia fazê-las falar. Rostos inexpressivos, olhar espantado, como se nunca tivessem visto nada na vida. Eram, com efeito, pobres crianças abandonadas, crescidas em casas miseráveis e escuras, sem um estímulo psíquico, sem qualquer cuidado. Pareciam malnutridas aos olhos de todos, e não era preciso ser médico, embora Montessori o fosse, para perceber que tinham necessidade urgente de alimentação, de vida ao ar livre e de sol. Flores fechadas, mas sem a frescura dos botões. Espíritos encerrados em invólucros fechados. Quais foram, portanto, as condições que permitiram a transformação impressionante dessas crianças? Ou melhor, o aparecimento de novas crianças, cujo espírito se manifestou com tal esplendor que difundiu sua luz pelo mundo inteiro? E aí Montessori ficou mundialmente conhecida? Não sendo possível encontrar uma verdadeira professora para um lugar sem futuro, contratou-se uma pessoa que, embora tivesse iniciado anteriormente um curso de professora, trabalhava como operária e não tinha qualquer preparo ou preconceitos que indubitavelmente existiriam ativamente em qualquer professora. Mandei fabricar um material científico, exatamente como o que já utilizara numa instituição para crianças deficientes e que ninguém imaginava que pudesse ser transformado em material escolar. Para quem não sabe, uma escola montessoriana tem um conjunto de materiais específicos desenvolvidos por ela, para aprender as linguagens, para aprender as matemáticas, para aprender ciências naturais, história e geografia. É muito interessante. Não fiz qualquer restrição à professora e não lhe impus deveres especiais, limitando-me a ensinar-lhe a utilização de alguns dos materiais sensoriais para que pudesse apresentá-los adequadamente às crianças. Isso lhe pareceu fácil e interessante, além de não lhe impedir a própria iniciativa. E assim foi o início das escolas montessorianas, dito pela própria Maria Montessori. Eu espero que essa leitura te seja inspiradora e te ajude a ser cada vez melhor mãe e melhor pai. Que você busque ser sempre a sua melhor versão. Um beijo grande, acompanhe a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, clica no sininho, @isa.minatel e @canal Mundo em Cores lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!